Outro dia eu sofri um acidente de carro, o paramédico chegou. Caralho, por que o Rebeca tá de roupa? Bom dia! Como vocês estão, rapaziada? Tá tudo tranquilo, bonito, bacana, maravilha? Deve estar, porque hoje tá assistindo um vídeo no canal. Se você tá assistindo um vídeo no canal é porque tá excelente o seu dia. Quando não tem vídeo no canal, seu dia não fica tão bom assim. E sim, hoje é a volta do TikTok. Vamos reagir a alguns TikToks de novo. Porque é incrível essa plataforma que está roubando um pouco da nossa essência, dos nossos espectadores, mas como ela tá roubando um pouco, também vamos roubar um pouquinho de conteúdo dela e colocar aqui pra ficar tudo tranquilo. E eu sei que vocês gostam realmente dos vídeos do TikTok, porque dá muito like, tá? Inclusive já vai deixando o seu like aqui e tem muita visualização. Então, eu vou trazer de novo pra vocês porque eu sou incrível. E roda a vinheta. Meu pneu. Olá, tudo bem? Bom dia. Qual que vai ser o pedido? Aqui nós vende lanche. Senhora, o que é isso aqui atrás, senhora? É a televisão? Você tá engraçadona, né? Você tá engraçadona, né, ô sua filha da... O que tá passando na televisão, senhora? É o lanche, né, não, né? Aqui chama o quê? Como é que aqui chama? Mano, não é possível, eu conheço ela de algum lugar, tudo. Não é possível, mano. É passada com a minha cara no bagulho mesmo. Falei aí. Tu vai querer de 2,19? 2 por 19? Qual lanche que vem, senhora? Tá vendo? Essa porra, não tá vendo não? Aqui, ó, cheeseburger, Big Mac. Coca pra acompanhar, senhora? Senhora, não tem cotuba não, senhora. Nós não tem cotuba. Nós também não tem Pepsi, não. Ô, senhora, ajuda no bagulho aí. Suco de caju? Ô, senhora, isso... Ah, não, mano. Ô, Clebinho. Não, vem aqui, truta, não dá não. Batata pra acompanhar? Qual que tem? Senhora, pequena, média ou grande? Tá completo pedido? Se aqui nós tem a coroinha do Burger King. Ah, você tá de sacanagem. Mano, isso seria eu trabalhando no McDonald's. Porque tem pergunta que se faz que você fica tipo, mano, como assim você chega no McDonald's quando você tem lanche? Sendo que lá é um lugar que se vende lanche. Você vai comprar? Já vai com a mente o que você tem que comprar. Ó, eu quero comprar um Big Mac, uma batata grande, um refrigerante e o McLanche feliz. Pronto, mais nada, só isso. Agora uma pessoa chega, ela tem hambúrguer, um hambúrguer estampadão assim, ó. Pá, hambúrguer. Pô, gente, calma aí também, vamos ser legais com o povo que tá atendendo. Eles não queriam estar ali. Eles queriam estar na casa deles ou então comprando Mac. Mas eles estão trabalhando lá. Porque a vida é assim, alguém tem que trabalhar pra fazer alguma coisa. E você chega enchendo o saco, não é legal. Não há dessa que mata a véia do coração. Eu já falei e vou repetir. Não se pode trazer trollagem com o idoso. O idoso, ele já não combate tão bem as coisas. Então ele já é um pouco lento. Então dá um susto, ele trava e fica. Pronto, ficou ali. Porque ele já não consegue combater isso mais. Já, as glândulas já não estão tão rápidas mais. Então não assuste idosos. Pode dar ruim, eu tô falando. Vai continuar assustado? Então tá, beleza, eu gostei. Mas se for fazer, pelo menos filme me manda, então aí eu reajo aqui no canal, faço um conteúdo bacana. É nos treinos que eu perco minha credibilidade, tá vendo? Não dá. E eu vou ter que voltar e ver de novo, porque foi incrível. Uma privada fumante, aposto que você nunca viu isso na vida, só aqui no canal. Tá vendo, mano? Isso aqui é brasileiro. O brasileiro é incrível. O brasileiro tinha que ganhar um Oscar dos memes, o Oscar das piadas, de tudo que tem a ver com comédia e humor. Você já pensou no bagulho desse? Não. E se eu pensar também não vou fazer, porque dá trabalho. Tem que construir um cigarrão, colocar dentro da privada, dá um trampozinho. Mas o vídeo ficou bacana, engraçado, o melhor até agora que eu vi. Cinema. Oi? Eu acho que eu vou ter que fazer isso com alguém. Se você é da minha família ou da minha rede de pessoas que convivem comigo, talvez você um dia vá sofrer com isso, viu? Porque isso foi incrível. Isso foi incrível. Mano, como que eu nunca tinha pensado nisso, velho? Eu vou ter que fazer. Não vai ter jeito. Se eu fizer com você, não me odeie. Vou fazer, vou filmar, você vai virar meme, vai ficar famoso, vai aparecer no canal. Olha que incrível. O ovo vai feder no seu cabelo, na sua roupa. Vai, mas acontece. A vida tem dessas.
Gente, as crianças hoje em dia estão muito evoluídas. Não se pode brincar e duvidar de criança mais hoje em dia. Eu tô falando, daqui um dia essas crianças vão dominar o mundo, tio. Eu tô falando. Não queria que elas dominassem, não. Senão vai ser um tal de Peppa Pig e Dora Aventureira espalhado por aí que ninguém vai aguentar. Mas eles estão muito evoluídos, estão mais evoluídos que nós. Eu tô falando, aguarda, a criança ainda vai dominar o mundo. Mano, o cara foi só tentar fazer um pedido ou entregar alguma coisa, não deu pra ver direito. Quase matou mulher. Vamos voltar pra tentar entender isso aqui, que esse aqui foi meio sem noção e não deu pra entender muito bem, não. Ele foi entregar alguma coisa, eu não sei o que é. Provavelmente deve ser um pedido de casamento, namoro, compromisso, sei lá, porque... Acho que hoje em dia o iFood não tá entregando por drone. Até onde eu saiba também, né? Pelo menos os iFood que eu penso aqui em casa, eles vêm no motoboy, não num drone. Imagina que pai, tentar pedir sua mulher em namoro pro bagulho de drone, uma coisa diferente ali, e você quase deixar ela careca, que embolou o drone no cabelo e bateu tudo e deu tudo errado. Pega um trauma, a pessoa não vai nem querer casar mais com a pessoa. Vamos lá, fiquei analisando mais fita aqui. Eu que não tiro uma foto, raramente eu fico bonito. Mas você viu algumas fotos Tumblr? Como é que esse povo faz pra ficar Tumblr, né, Fernanda? Assim. Nossa, para, você me assusta, mano. A foto. Eu estava preso com derrame, cala a boca no bagulho. Agora, olha essa foto aqui. Olha essa aqui. Analisando a foto. Ela tá tomando um café. Água. Refrigerante, não sei. A foto ficou boa, mano. Agora olha eu. Eu tô parecendo isso que é um lance. Você não noia, truta. Não tem cabimento, eu acho que é pobre. A pessoa nasce pobre. Tem como ficar Tumblr nas fotos. Não sei o que é. Efeito, se for efeito, comenta aqui, me ajuda aí. Não dá. Mas como é que fica Tumblr nas fotos? Vai falar não? Então beleza. Não vou parar de gritar no bagulho, Alisson. E grossei até a voz aqui, hein? Não faz sentido, não. Eita, Felipe Neto, tá ligado? Como é que fica bonito? Realmente, o pior é que é muito famosinho, eles são realmente bonitos, né, de natureza, mas 40% daquela foto, geralmente, é Photoshop. Aí dá uma melhoradinha ali, dá uma clareadazinha ali e tal, põe o sol, o cabelo e tal, uma luz diferente, um fundo mais rico em cores e tudo, e fica melhor. Às vezes também pode ser pelo celular, tá ligado? Às vezes você tem um Moto G e o outro tem um iPhone. Com certeza quem tem o iPhone vai tirar uma foto bem melhor do que o Moto G. Não que o Moto G seja ruim, mas é inferior ao iPhone. E se você vê seu amigo que tem a mesma foto há mais de um ano de perfil, é porque ele não consegue tirar outra foto melhor que aquela. Então, quando a gente consegue tirar uma foto boa, põe de tudo, papel de parede, perfil do WhatsApp, perfil do Facebook, do Twitter, do Instagram, do TikTok, do YouTube, de tudo. Porque ficou boa. É 1 em 1 milhão pra ficar boa. Por isso que a gente coloca em tudo quanto há. Porque aí aproveita a foto pra tudo. O pintinho chegou pro outro pintinho e falou piu, aí o outro pintinho respondeu piu, aí chegou um pato e falou quack, aí o pintinho, caralho, maluco mudando de assunto. Calma aí. Coisa aleatória no canal tem que voltar e ver de novo, calma aí. O pintinho chegou pro outro pintinho e falou piu, aí o outro pintinho respondeu piu, aí chegou um pato e falou quack, aí o pintinho, caralho, maluco mudando de assunto. Gente, tem gente que não tem o que fazer, né? Não, mano, ficar pensando nisso e gravar é fácil do que fazer. Mas também não vou reclamar muito não, porque eu faço YouTube e TikTok também. Então, ao ver de outras pessoas, também tô nessa leva aí do à toa. Mas não só à toa, tá? Eu faço conteúdo pra você rir e dar risada. Você rir e dar risada, incrível. Vamos passar pra outra, porque depois dessa é falência múltipla dos órgãos. Essa aqui na mão da mamãe, que cor é? Azul. Não, é outra, chuta. Irmão, eu tô falando, essas crianças vão dominar o mundo. Oxi, na minha infância eu não era tão evoluído assim não, mano. Não é nem porque eu sou alguma coisa assim não, é porque ninguém era muito evoluído nessa época, igual as crianças de hoje. Compara um menino de 6 anos hoje, compara você com quando tinha 6 anos. O menino de 6 anos hoje sabe discutir política. Eu com 6 anos sabia fazer o quê? Digitar o 12 e clicar na TV Globinho. Era isso, e todo mundo fazia isso. Mas hoje em dia não, já tá formatando na faculdade, se pá. 8 anos aí, faculdade de Harvard. Irmão, eu tô com medo dessas crianças, tio. Elas vão dominar o mundo.
Se você é da igreja ou está entrando agora e quando você ficar muito bravo e precisar xingar, fique calmo, o pai tá aqui pra ajudar vocês. O pai vai penhorar vocês no bagulho, presta atenção. Dá algumas situações aqui. Depois tá andando no centro, pá. Alguém pisa no teu pé, você já tá putaço, aquele calor meio-dia. Você vai falar palavrão? Não! Não vai, é feio. Tá moscando? Você vai falar assim, ó. E aí, figueira seca, tá moscando? Não viu meu pé aqui, não? Ô, incircunciso. Ó a tribulação na minha vida no bagulho. Não, esses ímpios prestem pé de boi no bagulho. Anda e não presta atenção. Vamos supor que alguém mentiu pra você e você descobrir. Aí você chega na cara da pessoa assim, olha bem nos olhos dela e fala: ô, Judas, Golias, sopa de Jacó. Como é que você teve a capacidade de fazer isso? Escarnecedor! Vou virar outra face! Você é tua mulher peida no culto. Tá tudo mulher assim, amém. Não, você escuta. Que isso, menino? Ou o Perebres na mão, ou o boi que tropeçou com a arca da aliança. Viatã, olha o fedor! O cara realmente estudou todo o povo da Bíblia, assim, que fez, né, que mentiu e usou pra fazer um vídeo, irmão. Deve ter dado um pouco de trabalho pra fazer esse vídeo. Gostei. Bem melhor do que você xingar um palavrão da pessoa e você falar isso. Outro dia eu sofri um acidente de carro, o paramédico chegou. Caralho, por que o Rebeca tá de roupa? Sacanagem. Meu Deus, tamo de tobogã, tamo indo de tobogã. Então é isso, rapaziada, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Não se esquece, por favor, deixa o seu like aqui embaixo. As minhas redes sociais vão estar aqui também. A descrição tá aqui também. Os comentários tá para serem comentados aqui embaixo. Então pode comentar, não tem problema nenhum. Aguardem 2 vídeos por semana, toda semana, independente da semana, vão acontecer nesse canal. Toda segunda e quinta. Relaxa. Se não tiver conteúdo aqui, é só ir no TikTok do pai que vai estar aí, ó. Vai estar aparecendo aí no TikTok do pai. Você vai lá e segue no TikTok, que vai ter uns bagulho bacana no TikTok lá agora. Tem muito videozinho pra postar no TikTok. Então vai lá. E é nóis. Dá um sorriso nessa cara, deixa o like e é nóis que eu vou me despedir de vocês agora. Eu já estou indo. Fui!